Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O Lucas Muniz por aqui para mais um vídeo do nosso canal. O que vocês estão achando da quantidade que nós temos aqui de vídeo no canal? Vídeos sobre sabedoria, sobre provérbios, sobre salmos, sobre nós buscarmos sabedoria nessa nossa era, nessa nossa geração. Então, eu estou fazendo vídeos em cima de Provérbios de Salomão, um livro bastante conhecido aí de muitas pessoas. E Provérbios ele vai falar sobre nós termos essa vontade de buscar sabedoria, de obter sabedoria, de conseguir sabedoria todos os dias em nossa vida, né? Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, e o rei Salomão ele teve aí o seu governo, o seu reinado por 40 anos de paz. Foi 40 anos sem nenhum tipo de guerra, sem nenhum tipo de conflito. 40 anos de paz. Por quê? Por conta da sua sabedoria. Imagine você ter uma vida boa, uma vida sem conflitos, uma vida em paz. Detalhe que a sabedoria não nos isenta de passarmos momentos difíceis. Momentos difíceis todo mundo passa, gente. Todo mundo passa. Porém, a diferença é que com a sabedoria nós vamos saber passar por aquilo e ainda tirar uma lição daquele momento. Então, sem mais delongas, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação e de compartilhar para o seu próximo. Vamos continuar no capítulo 3, né? Parei no versículo 18 semana passada e vamos continuar. Ainda capítulo 3, versículo 19, que diz assim: O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás, e o seu sono será suave. Vamos deixar até aqui, até o versículo 24, do 19 ao 24. Meus amigos, ele começa aqui, o versículo 19, começa falando sobre a fundação, os fundamentos que o Senhor lançou. E ele fala: o Senhor com sabedoria. O Senhor com sabedoria fundou a terra, né? Então, veja só, Salomão, o escritor aqui, está escrevendo e atribuindo a criação, atribuindo a formação da terra ao Senhor. Mas o Senhor não fez isso somente com o seu poder sobrenatural, com o seu poder grandioso. Ele fez isso por meio da sabedoria. Meus amigos, se até o próprio Deus, se até o Senhor utilizou-se da sabedoria, e a gente vai ver isso melhor lá no capítulo 8 de Provérbios, tá? No capítulo 8 de Provérbios a gente vê isso melhor. Mas se o próprio Deus utilizou-se da sabedoria para fazer algo, por que nós não fazemos o mesmo? Por que quando nós venhamos fazer alguma coisa, termos uma empreitada, fazermos algo, a gente não faz com sabedoria, a gente não utiliza-se da sabedoria, a gente não busca instruções da sabedoria para fazer aquilo? Lucas, como assim buscar a instrução da sabedoria? Como assim? Como que eu tenho que fazer isso? Ora, você buscar a instrução da sabedoria é você pensar naquilo que você quer fazer, você dividir aquela tarefa em partes e você começar a pensar: como que eu poderia fazer cada parte? Quais as melhores decisões que eu posso tomar? O que eu vou colocar aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho o conhecimento necessário para começar isso? Como que eu vou colocar o conhecimento que eu tenho em prática para começar a fazer alguma coisa? Porque, meus amigos, a sabedoria muitas das vezes é isso, é você parar primeiro, calcular, meditar. A sabedoria vai fazer você meditar,
vai fazer você calcular os seus passos e o impacto que você vai causar com aquilo que você vai fazer. Então veja só, o escritor está falando com o Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Ele lançou os seus fundamentos, ele criou a terra com sabedoria. A terra não foi feita de forma aleatória, não foi feita de forma simplesmente disse, como a gente vê lá no Bereshit, quando a gente vê lá em Gênesis, simplesmente disse, haja luz e houve luz. Simplesmente a gente pensa assim, que Deus falou, haja luz e tudo se formou. Não, meus amigos, nesse interim, nesse entendimento, quando ele disse, haja luz, houve sabedoria, houve luz, houve aí toda uma equação, todo um uso da sabedoria na criação. Como eu falei mais uma vez, se o próprio Deus utilizou-se da sabedoria, por que nós não iríamos fazer isso? Pense sobre isso. Pense sobre isso. E ele continua. Preparou os céus com inteligência. Preparou os céus com inteligência. Eu já tenho um vídeo aqui a respeito do Salmos 19 que diz: os céus manifestam a glória de Deus. Versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento demonstra a obra das suas mãos. Meus amigos, ele lançou os céus. Os céus, preparou os céus com inteligência. Com inteligência. E aqui está falando os céus no plural. Claro que não é somente o céu atmosférico que nós enxergamos. Tem também os outros céus, mas aqui seria coisa para outro vídeo. Mas eu quero me ater aqui, eu quero que você, eu quero chamar a sua atenção aqui para essa questão da utilização da sabedoria e da inteligência, de que o próprio Deus utilizou-se da sabedoria e da inteligência, de que ele, que tem toda a sabedoria, não ousou fazer algo sem ela. Sem ela. Pense sobre isso. E ele continua. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Meus amigos, cada coisa foi colocada no seu devido lugar. Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Se você olhar a criação, tudo que existe na criação, a geometria sagrada, a criação revela aspectos de sabedoria, a criação revela a Deus. É você olhar para a criação, é você olhar para o formato da geometria que tem o formato do casco de uma tartaruga, é você olhar a geometria que tem o formato de um caramujo, é você olhar para os céus, é você olhar para a copa das árvores e ver o que elas formam. Toda uma geometria, toda uma inteligência e um conhecimento. Aspectos de sabedoria na criação, a sabedoria na criação, na natureza. Meus amigos, pense sobre isso. 21, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Ou seja, o que ele está falando? Não deixe de enxergar a sabedoria na natureza. Não deixe de olhar a natureza e buscar sabedoria com ela. Como eu falei aqui antes, existem alguns canais de sabedoria que nós podemos ir. Livros, pessoas, mas a natureza, a criação também é um canal de sabedoria. Um canal de sabedoria. Por isso o escritor está falando, filho meu, não se apartem
estas coisas dos teus olhos. Não se apartem essas coisas dos teus olhos. Não deixe de enxergar a sabedoria e a inteligência na criação. Não deixe de ir para um lugar natural e não admirar e não meditar sobre aquilo, sabe? Meditar sobre a grandiosidade, a beleza daquelas coisas. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. A verdadeira sabedoria, meus amigos, a verdadeira sabedoria vai fazer você enxergar a natureza com outros olhos, a criação com outros olhos. E veja só, e também guarda o bom siso. O que é bom siso? Eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar esse vídeo aqui no final desse, quando eu terminar esse, eu vou deixar ele no final desse vídeo. Sobre propósito. A palavra siso no hebraico original quer dizer propósito, planos, ou seja, guarda o teu bom propósito, guarda os teus planos. Quais são os teus planos? Quais são os teus bons propósitos? Guarde eles. E o que vai acontecer? Veja só, gente. Tudo que o escritor de Provérbios ele escreve começando ali algo. Ele começa a falar de algo, sabedoria, criação, inteligência, conhecimento, entendimento, guardar o bom siso, guardar essas coisas aos teus olhos. E depois ele vai falar o que isso vai acontecer, ou seja, causa e efeito. Causa e efeito. Ele vai falar a causa, o que você vai fazer ali, aquilo que você está fazendo e o efeito que aquilo vai causar na sua vida se você fizer isso. Ou seja, veja só a fórmula, ele dá uma fórmula aqui e ele ainda diz o que vai acontecer. O que vai acontecer? Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Vida para a tua alma. Vida, saúde, vida, você saber. E aqui ele está falando vida para a tua alma. Meus amigos, existe uma vida fora da tela, sabe? Existe uma vida fora da tela. Uma vida verdadeira. Uma vida onde você pode apreciar a natureza, a paisagem, a sua família, uma boa leitura, uma pintura, uma obra de arte, uma boa música. Vida para a tua alma. Você vai enxergar a vida de forma diferente, a vida como um presente, a vida como algo que você precisa viver e não sobreviver. E graça para o teu pescoço, graça para a tua vida, graça para as coisas que você faz. Graça para as coisas que você faz. Pense sobre isso, meus amigos. Pense sobre isso. Então, e continua, então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Veja só, uma pessoa que anda em sabedoria, uma pessoa que busca em sabedoria, não fica destilando, não fica cocheando em dois pensamentos. Não fica indeciso. Será que eu faço isso aqui? Será que eu faço isso aqui? Meus amigos, não tem alguém mais indeciso do que um jovem dos seus 18 aos seus 25 anos. Pois ele está ali imaginando, pensando o que ele quer para a vida dele, o que ele quer fazer, qual a faculdade ele quer fazer, qual curso escolher, se ele vai fazer uma faculdade ou não, se ele vai fazer um curso técnico, se ele vai empreender. Há muitas dúvidas, e o que é normal, tá? Porém, pense, e se esse jovem de 20 anos estiver buscando sabedoria?
estiver buscando sabedoria, inteligência, entendimento, ele andará com confiança. Vai ter confiança nos seus planos, vai ter confiança na sua forma de agir. Andará com confiança no seu caminho, na sua jornada, sabe? Na sua jornada. Os seus planos serão firmes e não vai tropeçar os seus pés. Veja, o que não é tropeçar? É não sair da rota. Não sair da rota. Não tomar atalhos. Meus amigos, atalho não é caminho. Atalho não é caminho. Caminho, ele é um caminho. Vai ter subida, vai ter descida, vai ser reto, vai ter curvas. Mas é um caminho. Atalho não é um caminho. E essa pessoa sábia não tropeça os seus pés. Não tropeça os seus pés. Quando se deitar, não temerá. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Meus amigos, o que falar de sono? Ter uma boa qualidade de sono. Ter uma boa qualidade de sono. Pense sobre isso. Pense sobre essas coisas que eu acabei de falar aqui. Pense sobre o quanto que a sabedoria ela pode multiplicar, ela pode fazer bem a sua vida. Fazer bem a sua vida. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Meus amigos, não deixe de anotar. Não deixe de anotar, não deixe de meditar sobre aquilo que eu acabei de falar aqui. Não deixe de anotar. E é isso. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe para o seu próximo. E não deixe de se inscrever no canal. E nos veremos na próxima. E detalhe, não deixe de praticar. Não é só assistir, não é só mais consumir um conteúdo. É praticar. E é isso, meus amigos. Nos veremos na próxima.